7, nós vamos ler o versículo 24, convido você a ficar em pé. Romanos 4, enquanto você procura, quero deixar aqui um abraço, um beijo muito carinhoso a um casal, o irmão Levindo e irmã Ana. Eles amam muito a nossa igreja, amam muito os pastores, eles são membros lá da Igreja Batista Bíblica de Vila Flórida. Eu os encontrei, quero deixar aqui um abraço em nome de toda a igreja, em nome dos pastores desse casal. O irmão Levindo tem 96 anos e a irmã Ana pediu para eu não revelar a idade dela. Então, um beijo muito carinhoso de toda a nossa igreja, dos pastores para esse casal. Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos 7, 24. A palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Oremos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra está aberta, e eu peço que todos os corações aqui presentes se abram, meu Deus, para a tua palavra, para aquilo que o Senhor quer dizer. Se há pessoas aqui que ainda não tiveram um encontro com Jesus, que hoje seja o dia, ó Pai. Que essa mensagem provoque, Senhor, edificação no coração daqueles que precisam, exortação no coração daqueles que precisam. E, ó Deus, em nome de Jesus, que a sua palavra encha os corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Nessa igreja só existe gente santa. Nessa igreja só existe gente que não peca. Os crentes vivem de uma forma que não se pode errar. É muito difícil ser crente, porque como é que eu não vou errar? Pensamentos como esses já passaram pela mente de muitos, mas de muitos mesmo. Quando nós olhamos para as pessoas, o que elas apresentam? Apresentam a melhor faceta. Apresentam, e isso de maneira natural. Ninguém vai se apresentar de modo que diga, olha, eu sou um pecador e eu faço isso, eu faço aquilo outro. Isso dificilmente vai acontecer. Muitas vezes nós colocamos a fé em nível que nós jamais alcançaremos. Uma fé baseada em comportamento. Uma fé baseada em dogmas e em práticas que são inalcançáveis. Imagine o homem que pede para sua mulher o seguinte: arrume as minhas coisas, por favor. E ela pega as camisetas e dobra as camisetas, abre a gaveta e coloca tudo na ordem certinha. Ela pega as calças, dobra, tudo separado por cor. Elas pegam as meias sociais em um lugar, meia esporte em outro lugar. Ele tem 20 pares e ela coloca tudo certinho, 10 de um lado e 10 do outro. Gravatas. Ela arruma tudo certinho e coloca as gravatas todas bonitinhas, do jeito que ele quer na gaveta, mas ela se esquece de uma. Aquele homem então vira para ela e fala assim: você não faz nada direito. Não é terrível? A lei e as práticas religiosas fazem exatamente a mesma coisa. Porque nós nunca seremos perfeitos. Absolutamente nunca. E quando nós colocamos como referência uma lista de comportamentos e vamos em busca disso, o que vai acontecer? Frustração, culpa. Porque jamais se alcançará um padrão como esse. Jamais. Quando se pensa dessa maneira, você chega a uma conclusão assim: o único pecador que existe nessa igreja sou eu. O único miserável que sou eu. O detalhe é que quem está do seu lado pode estar pensando a mesma coisa. E todo mundo pode estar pensando a mesma coisa.
E nós, irmãos, temos uma mania muito complicada, que é a mania de comparação. É uma coisa impressionante. Você se compara com o outro, você compara o filho do outro com o filho do outro, você compara a roupa de um com a roupa do outro. E isso é muito injusto com você. Quando você se compara a alguém, você está sendo injusto com você mesmo. Por quê? Lembra que eu disse? As pessoas apresentam ou se apresentam o melhor que elas têm, em via de regra. Só que você pode estar me vendo pensando assim, não, o pastor não tem lutas, não tem pecados, não tem nada. Eu sei dos meus problemas, das minhas lutas, dos meus gigantes, eu sei. E todos aqui têm problemas, todos aqui têm dificuldades, todos aqui têm fraquezas, todos aqui têm pecados. Todos têm. Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer assim, eu não tenho pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8 fala que se eu falo que eu não tenho pecado, eu chamo Deus de mentiroso. Ou seja, nós temos pecados. Quando nós colocamos a nossa fé em um ponto inalcançável, a nossa fé se torna utópica. A utopia da fé está diretamente ligada a uma fé inalcançável. E nós nos comparamos com os demais. Não se compare com ninguém, porque você não sabe dos problemas da outra pessoa. Você se compara na sua essência completa contra facetas. Contra facetas. Você se compara com todos os seus problemas contra aquilo que a pessoa apresenta. E isso é muito injusto. Em nome de Jesus, não se compare a ninguém. Não se compare. Em nome de Jesus. Porque isso traz sofrimento. A nossa referência deve estar única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Ele é a nossa referência. É com Ele que precisamos estar parecidos cada vez mais. É com o Senhor. E o apóstolo Paulo entende isso muito claramente. Vamos pensar do ponto de vista humano. Quem é o apóstolo Paulo? O primeiro, ao lado de Barnabé, o primeiro que empreendeu uma obra missionária. Um homem que ressuscitou um morto. Um homem que pregou para os 4 cantos do mundo conhecido da época. Um homem que foi picado por um bicho e morreria, mas não morreu. Um homem firme, um homem fiel. E o que ele diz sobre si? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, do ponto de vista humano, nós poderíamos olhar para o apóstolo Paulo e pensarmos assim, este homem é fantástico, não tem pecado, não tem problema, não tem nada que o desabone. Mas olha o que ele diz sobre si próprio, miserável homem que sou. Interessante que tem gente que fala que ele estava sendo lúdico, trazendo um tipo de ilustração aqui. Não, ele está abrindo o seu coração. Ele está abrindo o seu coração dizendo, olha, eu tenho pecado, eu luto contra pecados. É isso que ele está dizendo. E ele traça uma linha de pensamento olhando para a lei, que foi aplicada no Antigo Testamento, e muita gente acha que a lei é ruim, só que a lei não é ruim, a lei é boa. A lei não é ruim, a lei é boa. Só que o que a lei mostra? Que eu sou incapaz de viver uma fé perfeita, que eu sou incapaz de sustentar a minha vida em certos comportamentos do padrão de Deus. Vamos lá. Quem aqui nunca roubou? Ninguém levantou a mão. Eu já roubei. Quem nunca mentiu? Aí, se você levantar a mão, você estará mentindo agora.
Quem nunca pensou em matar alguém? Quem nunca pensou em agredir alguém? Quem nunca desejou uma pessoa que não poderia desejar? Quem nunca? De todos esses mandamentos, talvez você pense assim, não, esse aqui eu nunca pratiquei. Mas e os outros? E os outros? Porque a lei, ou você cumpre tudo, ou não adianta nada. Romanos 5,20, veio, porém, a lei para que a ofensa crescesse. Mas aonde abundou o pecado? Para a nossa vida, o que nós aprendemos aqui, que a lei, em primeiro lugar, mostra uma fé inalcançável. Nós lutamos para nos comportar bem. Só que a nossa fé não pode estar sustentada em comportamento, irmãos. Paulo diz que pela lei se escancarou a necessidade da graça, que é a ação de Deus por nós, em nós e através de nós. Paulo, ele vai dizer que a lei veio para mostrar o pecado. E Paulo traz isso para a sua vida. Olha o que diz o versículo 19: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse sim eu faço. Essa é a declaração de alguém que estava lutando contra o pecado naquele momento. Lutar contra o pecado não é o problema, porque nós temos pecados. Nós precisamos assumir que temos pecados. João 10, se eu falo que eu não peco, não há verdade em mim. Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço. Olha que coisa interessante, Paulo, como homem de Deus, ele queria fazer o bem, e todos aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor de suas vidas querem fazer o bem, desejam fazer o bem, mas muitas vezes não fazem o bem, por mais que queiram. Não fazem o bem. Quantas vezes nós não tomamos uma decisão diante de algum pecado, diante de alguma circunstância, e nós chegamos aqui à frente e pensamos assim, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou cometer este pecado, e o nunca mais dura 4 dias, e o nunca mais dura 10 dias, e o nunca mais dura 1 mês. E de repente, volta-se àquela prática anterior. Por que isso? Porque às vezes nós depositamos a nossa fé nos comportamentos e não podemos fazer isso. Porque nós não conseguimos cumprir dogmas, nós não conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor. Dos 10 mandamentos, nós descumprimos, se não todos, a grande maioria. Nós estamos baseando as nossas decisões em quê? Porque se nós decidirmos mudar o nosso foco do comportamento para o conceito, para algo de dentro do nosso coração, as coisas vão começar a mudar. A lei mostra isso. A lei exerce uma influência muito grande em nós, mostrando para nós que nós somos pecadores e que existe uma antiga natureza em nós, operosa infelizmente. Porque sim, nós temos uma antiga natureza, que nos puxa para os desejos pecaminosos, todos nós aqui. Ninguém pode dizer aqui, levantar e falar que não tem pecado. Ninguém. Absolutamente ninguém. Todo crente quer fazer o bem, mas existe uma velha natureza. E nos versículos aqui do capítulo 7, nós enxergamos que isso é muito bem explicado. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Versículo 21. O apóstolo Paulo dizendo que o mal está com ele, porque a antiga natureza está com ele.
Uma vez, alguém disse que lutava contra algo e caiu. E estava arrasado em me dizer que havia caído. Pastor, você vai, faz o aconselhamento comigo, gasta o seu tempo. E eu caí. Pastor, e agora? E agora, confesse o seu pecado, Jesus te perdoa, te purifica e vamos seguir em frente. Porque a manifestação da graça superabunda sobre a manifestação da lei. Porque se nós colocarmos a nossa fé no nível inalcançável, nós vamos sofrer, como já disse. Olha o que Tiago 2,10 diz. Se alguém guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto apenas, se torna culpado de todos os erros. Por isso que nós não podemos julgar os outros. Sabe, apontar o dedo? Um irmão caiu, como é que isso pôde acontecer? Ele, não é possível. E os dedos começam a ser apontados. Mas também você não deve julgar-se a si próprio. Porque é o que muitas vezes acontece. Porque você se julga. Nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, e eu caí. Deixe que Cristo restaure você. Deixe que Cristo fale com você. Deixe que Cristo diga aquilo que precisa ser feito. Todos nós aqui, sem nenhuma exceção, somos transgressores de toda a lei de Deus. Porque se eu minto, eu sou culpado de adultério. Se eu minto, eu sou culpado de assassinato. Se eu minto, eu sou culpado da maledicência. É o que o texto diz. Tropeça em um ponto apenas da lei, é culpado de todos os outros. Ou seja, nós precisamos, ao invés de olhar para os outros, olhar para nós mesmos, irmãos. E ao olharmos para nós, fazermos uma profunda reflexão sobre quem nós temos sido, sobre quem nós temos adorado. Essa reflexão deve ser feita. Em nome de Jesus, não aponte o dedo para ninguém, porque você não tem esse direito. Eu não tenho o direito de apontar o dedo para ninguém. Eu aponto o dedo para alguém dizendo, é um mentiroso, mas eu minto também. Alguém cai em determinados pecados, caiu no pecado de adultério, adúltero, mas eu sou mentiroso. E se eu sou mentiroso, eu também sou culpado de adultério. Eu não tenho o direito de apontar o dedo para ninguém. Porque eu sou transgressor da lei e sou culpado de toda ela. Então, quando a gente começa a viver de uma forma onde o comportamento é mais importante do que aquilo que eu sou, a gente precisa rever todo o Evangelho, tudo o que a Bíblia diz. Paulo fala sobre o seu presente, olha lá, miserável homem que eu era. Não, miserável homem que eu sou. E nós caímos, às vezes, na ideia de estabelecermos certos critérios para determinarmos se determinada vida espiritual é boa ou não. Quais são esses critérios? O crente está todo domingo na igreja. É um crente. Mas este é um dos sinais apenas de que o crente está firme. Dos meus 20 a 21 anos, eu estive desviado dos caminhos do Senhor, indo na igreja todo domingo. Os jovens sabem, indo na igreja todo domingo, escola dominical, culto à noite, e eu estava desviado dos caminhos do Senhor.
No meu pensamento insano, eu dizia assim: se eu deixar de ir para a igreja, eu acho que eu não volto nunca mais para os caminhos do Senhor. Então é melhor eu ir para o culto, e eu apanhava no culto, e segunda-feira já estava fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, dentro da igreja, todo domingo. E quem olhava para mim poderia pensar: nossa, é um crente, olha que jovem abençoado, não perde um culto. Olha que jovem, está cantando. Olha, quando alguém pergunta assim um versículo decorado, o jovem fala, é uma bênção. E eu, desviado, não era desigrejado, desviado mesmo, dentro da igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com os critérios que nós adotamos em relação às pessoas. Nós temos que cuidar de nós, irmãos, em nome de Jesus. E ajudar aqueles que precisam ser ajudados. O único que pode apontar o dedo e julgar, resolveu subir numa cruz para disponibilizar o perdão. Então nós devemos fazer o quê? Olharmos para essa cruz e apontarmos as pessoas que necessitam de ajuda, apontando os olhos delas para a cruz. Paulo disse: miserável homem que sou. Qual era o pecado de Paulo? Ele não disse, mas ele estava lutando contra um pecado. Ele diz assim no versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu era carnal. Não, ele diz aqui: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Nenhum crente, irmãos, aprova o pecado. Nenhum crente, é fato, nenhum crente. Mas olha o que ele continua dizendo: porque o que faço não o aprovo. Nas outras versões, isso aqui é melhor entendido. Ele diz assim: eu não consigo compreender o que eu faço. Eu não consigo entender o que eu faço. Pois o que quero, não faço. Mas o que eu aborreço, o que eu odeio, o que eu não quero fazer, isso sim eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Mesmo na condição de crentes, a velha natureza habita em nós, e nela não existe bem algum. Nós somos maus. Paulo queria fazer o bem, mas não fazia. Quantas vezes queremos fazer o bem, mas não fazemos? Muitos de nós trabalhamos para o Senhor, ensinamos, etc., pregamos, mas nós precisamos entender que isso não deve ser critério para a avaliação se um crente é bom ou não. Ah, pastor, mas tem o texto lá: pelos frutos você conhece a árvore. Sim, é verdade. Mas o fruto é avaliado depois que você abre ele. Porque às vezes o fruto está tão bonito, está tão lindo. Não sei você, mas eu já vi aquela maçã vermelha, maravilhosa, que estava assim: Carlos Júnior, venha. E eu fui, e eu peguei a maçã, quando eu comi, ela estava podre por dentro. Não sei quem já passou por isso, mas o fruto só é conhecido depois que é aberto. Não é o fruto que é visto apenas. Ninguém aqui jamais conseguirá, enquanto estiver nessa vida, ser perfeito. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo apresenta uma descrição clara, completa, daquilo que ele era, enquanto antiga natureza que ainda habitava nele. Mas, depois que Paulo olha para si e chega a essas conclusões, Paulo vai direcionar o seu olhar para outra pessoa agora. Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu, mesmo com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne sirvo à lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo.
Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque não existe só a natureza pecaminosa em nós. Mas quando nós confessamos Jesus como Senhor, uma nova natureza surge, dada pelo próprio Jesus Cristo. A lei criou uma fé inalcançável, mas Jesus se coloca em uma posição onde todos podem alcançá-lo. Por isso que a nossa fé deve estar sustentada única e exclusivamente em Jesus. Porque se em primeiro lugar a lei torna a fé inalcançável, em segundo lugar, Jesus mostra que a fé é realizável. Realizável em quem? Nele mesmo. Por isso que as nossas vidas devem ser direcionadas única e exclusivamente a Jesus. Por isso que quando nós pecarmos, não é se. Quando nós pecarmos, nós devemos ir até Jesus, ir aos pés de Jesus, pedir perdão, pedir ajuda, pedir força, e deixa eu te dizer, em nome dele mesmo, ele não desampara aquele que chega aos pés dele, ele não desampara aquele que pede por socorro, ele não desampara aquele que pede por salvação. Jesus jamais desamparará aquele que o procura, Jesus jamais deixará aquele que busca. Jesus jamais te deixará se você fizer isso. E mais, no versículo 1 do capítulo 8, o mesmo Paulo que estava dizendo, miserável homem que sou, agora está dizendo, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei é carnal, a lei é espiritual, mas escancara o nosso lado carnal. Mas Jesus tira a condenação do pecado e nos transporta para o reino da luz. A justiça foi cumprida em Cristo e por ela nós devemos lutar contra as mazelas da vida, contra a natureza pecaminosa. No versículo 4 do capítulo 8, Paulo diz assim, porquanto que era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o Senhor Jesus pegou o seu pecado, o meu pecado, pegou a nossa velha natureza, aquela que puxava-nos para coisas terríveis, colocou sobre ele, foi lá, subiu na cruz, morreu, gritou, está consumado, já não há mais dívida, já não há mais condenação, e ele se fez pecado para tirar a condenação do pecado de nós. Se você está aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus como Senhor, faça isso. E você vai ver essa condenação sendo arrancada de você. Se a sua atenção estiver no comportamento, você andará frustrado. Mas se a sua atenção estiver em Jesus, Ele te dará forças para que você lute contra os seus pecados. Eu não sei quem já andou com coisas pesadas nas costas. É terrível. Você não anda direito. Você vai andando e aquele peso e aquela coisa toda. É terrível. Mas quando aquilo sai das suas costas, você, nossa, estou me sentindo leve. E é isso que Jesus fez com cada um que conheceu, que entregou a sua vida a Ele. É o que a gente escuta. Mas às vezes nós, mesmo crentes, mesmo confessando Jesus como Senhor, levamos uma vida colocando peso em nós. Por isso que nós devemos olhar para Jesus, porque Ele é quem tira todo tipo de peso das nossas costas. E quando nós vivermos não pelos comportamentos, mas sim por Jesus, isso reflete diretamente nos nossos comportamentos. Então eu não venho aqui para cumprir um dogma religioso, eu venho aqui por Jesus. E à medida em que eu venho aqui por Jesus, isso reflete diretamente no meu comportamento. É igual o pai que chega para o filho e fala, não faça isso. Ele fala, não vou fazer.
Só que aí o pai vira as costas e o pai não está vendo, ele vai lá e faz. Ele não entendeu que não podia fazer. Ele estava apenas cumprindo uma ordem. Mas quando há o entendimento, não faça isso, por isso, eu entendi. Se eu fizer, então eu vou me machucar, eu não vou fazer. Entendeu? A nossa fé é e deve ser racional. Você deve entender que é pecador. Você deve saber disso. Mas você deve saber também que aonde o pecado abundou, a graça de Jesus superabundou. Sabe por quê? Porque sabe o seu pior pecado? Sabe o meu pior pecado? Aquele que nós não temos coragem de falar para ninguém. Jesus é maior do que ele. Jesus é mais forte do que ele. O perdão de Jesus é maior do que ele. Só que para vivermos este perdão, nós precisamos olhar para Jesus e viver por Jesus. Dentro do processo você olha para si, mas não deve apenas focar nisso. Tire os olhos de você nesse momento e olhe para Jesus. Jesus está ao seu alcance. Jesus está ao seu alcance. Jesus está ao alcance de uma decisão genuína. Jesus está aqui querendo te perdoar. Jesus está aqui querendo te salvar. Basta você querer. Basta você decidir. Basta você se entregar. Não se coloque pesos desnecessários. Porque pela graça de Jesus, Ele está ao alcance de todos nós. Aonde abundou o pecado, a graça superabundou. A utopia da fé é sustentada pela lei e visa o comportamento. Mas Jesus mostra que dentro de nós Ele está. E quando nós focamos a nossa vida em Jesus, tudo dentro de nós muda. Porque somos regenerados, nascidos de novo, transformados pelo poder de Cristo. Então, o que nós falamos, o que nós devemos dizer? Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. O convite dessa noite é: venha a Jesus. Olhe para Jesus. Viva por Jesus. Porque é só nele que nós conseguimos vencer pecados. É só nele que nós conseguimos fazer o que fazemos. É só em Jesus. Porque em qualquer outro não há esperança. Não há esperança em você, não há esperança em mim, não há esperança em homem nenhum. Só há esperança em Jesus Cristo, o nosso Senhor, e que Ele nos abençoe. Convido você a baixar a sua cabeça. Preciso fazer algumas perguntas nessa noite. Meu irmão e minha irmã, nessa noite você entendeu a palavra do Senhor. E você, no seu coração, entendeu que é pecador, entendeu que vai errar muitas vezes, entendeu. Entendeu que não vai, que não deve colocar a fé num nível onde não se alcança, mas deve colocar a fé em Jesus. E a pergunta é bem objetiva. Você quer vir até Jesus, seja para perdão de pecados, seja para uma vida mais consagrada, seja para uma vida mais íntima, mas você quer se aproximar de Jesus, você quer olhar para Jesus, você quer deixar de olhar para os outros, você quer deixar de olhar para si, e você quer olhar tão somente para Jesus. Há alguém assim? Levante sua mão. Amém, 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 glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero me aproximar de Jesus, eu quero focar a minha vida em Jesus. Há mais alguém assim? Em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Na galeria, há gente assim? Amém, eu vi mãos, glórias sejam dadas ao nome do Senhor, louvado seja o Senhor. No coral, a gente assim? Amém, 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 graças a Deus, amém. Foco em Jesus, Ele está ao seu e ao meu alcance. Agora você está aqui nessa noite e não confessou Jesus como Senhor de sua vida, não se entregou a Ele ainda, mas entendeu que a sua vida só vai ter solução com Jesus, e gostaria de dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Há alguém assim? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você.
Alguém, eu quero me entregar a Jesus nessa noite. Eu quero ser um salvo, eu quero morar no céu, eu quero. Há alguém assim? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Eu ainda não sou um crente, mas eu quero ter os meus pecados perdoados. Há alguém assim? Levante sua mão bem alto. A graça de Jesus foi pregada nessa noite. Vou perguntar pela última vez. Há alguém que ainda não tem certeza de sua salvação, mas nessa noite gostaria de ter e quer se entregar a Jesus? Levante sua mão, eu quero orar por você. Há alguém? Amém, eu vi sua mão. Há mais alguém? Em nome de Jesus, eu quero me entregar a Jesus. Levante sua mão. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Há mais alguém? Em nome de Jesus, eu quero me entregar a Jesus. Eu quero a salvação oferecida por Jesus. Há mais alguém? Em nome de Jesus. 2 mãos foram erguidas. Há mais alguém? Nós vamos orar. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer, ó Pai, pela sua palavra. A lei mostra o tanto que sou pecador, mas damos graças ao Senhor por Jesus, que mostra que há perdão, que mostra que há solução. Ó Deus, neste momento, o trono da graça do Senhor se ergue, para que pessoas possam chegar e manifestar isso, Senhor, diante do Senhor, no teu altar, no trono da graça do Senhor. Eu oro, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.